Uma boa noite, professor Engef. Boa noite, Aramis. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado. Eu agradeço aí você ter aceito o convite para participar nesse congresso sobre literatura e história pessoal, né? Então, eu gostaria que a gente fizesse um bate-papo bacana aqui, né? Sobre algum autor aí que eu passei para o senhor, né? Que eu gosto bastante também e é isso. Espero que todos gostem aí da conversa. Eu também, eu também. Embora eu não acho que eu seja a pessoa mais indicada para falar do Corção, mas é um prazer muito grande falar sobre ele. Enfim, espero que seja de algum proveito. Sim, sim, não. O, o objetivo desse congresso mesmo, né, como eu tinha te falado antes, é falar um pouco sobre, trazer um pouco da experiência que as pessoas, né, têm sobre o que a literatura fez por elas, né? Aham, aham. Então, é isso que a gente pretende trazer aqui, né? E aí eu já queria começar, então, perguntar para você a respeito do começo, vamos dizer assim, né? Antes mesmo de falar sobre o Corsão, né? Se por acaso nos teus primeiros contatos, né, com a literatura, como é que foi? Se esse já foi um dos autores que você mais te impactou no começo, ou você conheceu, ou tiveram outros também que como é que foi esse primeiro momento assim? Mas quem dera que fosse ele o primeiro. Quem dera, quem dera. Eu acho que é um privilégio. A pessoa começar a ler na tenra idade Corção, né? Sim, sim. Não, o meu começo com a literatura foi terrível, porque é, eu vim me curar, né, da, da idiotice muito tarde na minha vida, né? E eu lia muito, mas lia Sim. muito mal. Eu sou um produto, digamos assim, da Universidade Brasileira, infelizmente, né? Eu sou professor da universidade e me envolvi muito cedo em uma certa é, militância universitária, né? Então, Sim, sim. a doença do esquerdismo prejudicou muitos anos da minha vida e me, me prejudicou a boas leituras, né? Então, eu lia só coisas idiotas e muito tarde na vida eu vim descobrir coisas importantes e sobretudo Corção, né? Se eu tivesse descoberto Corção mais cedo na vida, eu teria já me curado antes, porque ele é de fato uma, uma espécie de terapia contra todas essas loucuras modernas, né? Então, Sim, sim. li muito mal, li muita besteira, enfim, uma história muito mal, lia Hobsbawm, por exemplo, enfim, lia só coisas idiotas. E lia de uma forma errada também, né? Quer dizer, eu lia com motivos errados, né? Eu lia para pertencer àquela patota, né, da universidade, aquela coisa Sim, sim. idiota, né? Lia para me sobressair, digamos assim. Eu era cheio de jargão e nenhuma ideia, né? Então, Sim, sim. Poção foi uma das minhas curas, né? Enfim. Aham. Eu sou aquele perfeito idiota que o Olavo tenta curar, né? No Brasil, enfim. Então, Sim. Então, depois disso, então aí quando você começou esse processo de cura, como você disse aí, então veio Gustavo Corsão e eu imagino que devam ter vindo outros também, né? ele traz uma legião com ele, né? Exato. Na verdade, antes do Corção, quem me tirou dessa imbecilidade toda foi o Olavo de Carvalho, né? Sim, Mas, eu digo de autores de literatura, eu digo enquanto histórias, tiveram alguns outros também. Sim, enfim, eu comecei a ler, enfim, grandes autores junto com Corção, Aham. mas se sobressai junto com ele Chesterton, né, Belloc, Sim. Bernanos, né, Aham. Nelson Rodrigues, Aham. principalmente, né?
certo. Enfim, a obra do Corção já é em si uma enciclopédia, né? E depois que comecei também a ter contato com Chesterton, aí você acaba formando uma espécie de você entra numa escola, né, de aprendizado da literatura, né, e, e com isso eu comecei a perceber o poder que a literatura tem de formação de caráter, né, de Sim, sim. formação de formação de personalidade, né, o que aquele crítico americano, o Bloom, Harold Bloom, chama de uma alteridade, né? Enfim, a literatura ela tem esse efeito benéfico, permanente e um, no momento em que esse efeito começa a tomar conta de você, ele é uma espécie de mesmo que você não tenha, mesmo que você lê má literatura, você percebe que está lendo má literatura porque você tem como comparar, né? Então, Sim. até para ler má literatura, você precisa ler a boa literatura, né? E, de certa forma, a má literatura também, lida dessa perspectiva, ela adiciona alguma coisa para a gente, né? Então, esse efeito da literatura sobre as pessoas, né? Para mim, por exemplo, que sou professor, né? Eu percebo cotidianamente, né? Eu sou um leitor, digamos, inteligente há uns 15 anos apenas, infelizmente, né? Mas o que ela já me transformou, né, enquanto professor, porque a minha área de atuação como professor é uma área técnica, né, de engenharia. E eu nunca imaginava que podia ter algum tipo de influência, mas tem demais, Sim. demais. Ah, que bacana. A área de engenharia minha, inclusive, é a do Corção, né, engenharia elétrica. Eu mexia com engenharia eletrônica também, né? Aham. E mesmo lá, a influência é muito grande na perspectiva com que você estuda as coisas da sua área, na perspectiva de você ter a capacidade de explicar as coisas da sua área, ter a maturidade de entender mesmo a literatura técnica, né, que sempre eu li muito, né? Então a literatura de ficção, né, ela adiciona um poder analítico de perspectiva, uma coisa absurda. Mas ela dá uma coisa muito mais importante do que isso, eu acho, né? Que é um certo poder de enfrentamento, uma certa coragem de ficar só, mesmo em discussões, em debates. Sim. A literatura te dá um suporte de que você pode enfrentar as situações, e se for para você ficar sozinho, ou o único que pensa de certa forma, você consegue fazê-lo. Sim. Você tem uma companhia de uma quantidade de gente tão grande ao seu redor, através da literatura, de gente capaz e de gente que você pode recorrer, Sim. e você não, enfim, você relativiza as coisas enfim, Sim. você sabe onde procurar os seus pares, né? Exato. Deixei de pensar que os meus pares estivessem muito próximos e, sobretudo, vivos. Às vezes a gente conta, mas às vezes não, né? Então, te dá essa perspectiva. A literatura, além de você viver muitas situações através da literatura que você não viveria na vida pessoal, né? Exatamente. Tem essa dimensão. Você percebe o quão mesquinho é o seu ambiente, o quão pequeno é você mesmo em função das coisas, e isso te traz um certo consolo Exato. às situações da vida. A literatura é formadora dessa maneira, né? Essa literatura, digamos, de crônica, romance, Exato. Isso. poesia, né? Porque a literatura técnica eu sempre fui muito, me foi sempre muito familiar, né? Desde muito cedo, tanto na área de engenharia quanto na área de matemática e física, porque eu era muito interessado nessas áreas. Mas a Sim. literatura de ficção é uma coisa extraordinária, porque o efeito dela é quase que subliminar, né? Você vai percebendo
as nuances do seu pensamento, da capacidade sua de expressão de sentimentos, de a criação dos filhos, tudo isso modificou na minha vida, né? Assim, os relacionamentos, né? os relacionamentos pessoais com a minha esposa, com meus filhos. Meus filhos sofreram com a minha idiotice, né? Só muito tarde eu pude tentar reverter uma criação não muito boa que eu tinha dado a eles. E graças a Deus, pelos efeitos, parece que eu consegui, de certa forma, criá-los, enfim, razoavelmente. Depois que esse efeito progressivo da leitura, ela começou a influenciar a minha vida e meus relacionamentos. Ótimo. Falando sobre o Corsão, você poderia falar agora, então, um pouquinho de como é que foi ali esse impacto dele, então, dessa obra, e até antes falar um pouquinho quem foi, né, para o pessoal que está assistindo aí, quem foi Gustavo Corsão, um pequeno relato aí de quem foi ele, e o primeiro livro que você leu dele, o que aconteceu ali, o Corsão, assim, ele foi um homem que tem um fato na vida dele que é decisivo, né? Que foi a conversão dele ao catolicismo. E esse momento ele descreve muito bem no livro A Descoberta do Outro, que é um livro autobiográfico, e um dos livros mais chestertonianos que eu já li, que não os livros do Chesterton, né? E esse impacto foi muito profundo. E o que mais me impressiona no Corsão, o que mais sempre me impressionou no Corsão, e sobretudo quando eu comecei a lê-lo, foi a extensão do catolicismo em tudo que ele escrevia, tudo. Ele talvez tenha sido o intelectual que o catolicismo mais fez uso ao nome, né? Porque catolicismo significa universalidade, né? Católico significa universal. Então é impressionante como esse homem que viveu praticamente o século XX na sua integralidade, né? Como é que ele tratava todos os assuntos, e ele tratava realmente quase todos os assuntos: política, economia, materialismo, cientificismo, enfim, a obra dele é de amplidão muito grande, mas sempre sob o ponto de vista católico. Isso me impressionava tanto, porque na época os católicos que eu conhecia eram os chamados padres de passeata, né, do Nelson Rodrigues. Mesmo os clérigos e os católicos leigos eram todos marxistas tipo seguidor do Frei Beto e Companhia Limitada, né? Então, o que mais me impressionou, como que pode um intelectual daquele porte, primeiro ser católico, e depois, em tudo que ele escrevia, ele tinha a perspectiva católica, né? Então, para mim, isso foi o maior impacto que eu tive. Como que ele usava, não é, da cultura católica para combater, né? E isso é curioso, porque é claro que isso é devido à minha imbecilidade completa na época, porque todo intelectual católico faz isso, né? Bernanos fazia isso, né? Enfim, os outros todos, os grandes católicos, os grandes santos católicos sempre fizeram isso na história. Mas para mim aquilo ali estava muito próximo, porque era um brasileiro, era um homem que comentava as situações do Brasil, era um homem que na época que eu devia estar lendo bons livros, ele ainda estava vivo, e eu sequer ficava sabendo da existência dele, fiquei sabendo da existência dele enquanto vivo, e ele estava ali, né, combatendo, quer dizer, é um homem que, por exemplo, numa crônica em que ele fala das pernas das misses que apareciam nas revistas
e ele ficava impressionado com isso. Ele cita o apóstolo Paulo, ele faz referências às epístolas paulinas, quer dizer, era uma coisa, para mim, extraordinária, né? Ele falava de Santo Agostinho, a mesma crônica, enfim, isso era uma coisa que, para mim, era uma coisa inconcebível, né? Uma crônica, por exemplo, sobre o antropofagismo, né? Ele citava o Magnificat, né? O hino à Nossa Senhora. Então, assim, eu ficava embasbacado com aquilo, eu falei, não é possível uma coisa dessa, e tinha sentido o que ele falava, né? Então, o grande impacto que o São deu foi aquela percepção de que a doutrina católica podia embasar qualquer tipo de discussão, né? Um pouco como a perspectiva mesmo do Chesterton, né? Dos grandes autores católicos, né? Como que aquele combatente, né? Feroz e corajoso podia manejar tão bem aquele conhecimento que ele tinha, né? Enfim, esse impacto foi incrível, né? Os romanos, as lições de abismo, né? Enfim, a todos os ensaios deles, né? Sobre a técnica, sobre a descoberta, esse desconcerto do mundo, esse livro impressionante que ele tinha, quer dizer, as críticas, né, que ele fazia, por exemplo, do Machado de Assis, onde é que ele ia buscar as nuances, né, quando ele escreve sobre a visão que o Machado de Assis tinha do Eclesiastes e como é que ele... É um negócio... até hoje, quando eu releio, eu fico embasbacado. Poxa, sim. Como é que pode um homem fazer isso, né? Então, essa nuance das armas é como um cruzado moderno, né? Pegava as armas os estandartes, né? Do catolicismo e ele combatia modernamente, né? Ele discutia com as pessoas no nível que elas estavam, né? Usando as armas medievais, digamos assim. Então isso foi para mim o maior impacto que ele teve, né? Além do que eu percebi que as armas eram poderosíssimas, né? Então o Coção foi um dos fatores pelos quais eu me reaproximei do catolicismo e me reconverti ao catolicismo, obviamente, né? Não foi o único, mas certamente um dos poderosos instrumentos da minha própria conversão, né? Então, quer dizer, e as facetas dele são várias, né? Os ensaios dele são fantásticos, né? A obra jornalística dele é de uma extensão grande, né? As crônicas dele, os artigos de jornal, né? Em que ele tem uma amplitude de assuntos impressionantes, as grandes conferências que ele fazia, né? Que depois viraram ensaios. Então, é uma escola completa. Exato. Tem algum dentro desses você deixou bem claro aí, né, que foi uma sensação foi um impacto muito forte, né, uma coisa de você saber que existe alguém ali que estava conseguindo fazer isso, né, a gente não espera, né, às vezes a gente encontra autores que fazem isso com a gente, né? E é um impacto muito forte. Mas dentre esses todos, todo esse sentimento forte que você sentiu, eu coloquei uma listinha também ali de alguns pontos ali que você, só como sugestão, né, dentro da obra ali, né, dentro do que você já conheceu sobre a obra dele, quais você destacaria, né? Então, antes mesmo até de algum trecho em específico, né, que você pode citar depois também, tranquilamente, mas tem alguns ali que foram mais fortes, eu digo, na tua vida, talvez, não sei, né, ou talvez até na vida da tua família, se você viu, né, provavelmente deve ter passado também essa obra para os amigos, né? Sim, claro. E familiares. E é curioso o impacto que Corsão tem nas outras pessoas é muito parecido com o impacto que ele teve quando ele estava vivo, né? Porque, obviamente, nós vivemos num Brasil muito piorado, né, em relação ao que ele viveu, obviamente. Mas se a gente ler, por exemplo,
Eu fiquei pensando antes desse nosso bate-papo, Uhum. se você me perguntasse, por exemplo, quais são os livros que eu indicaria para começar a ler Corção, né? Por exemplo, eu acho que quem vai começar a ler Corção precisa conhecer o processo de conversão dele. Eu acho que o livro, para começar a ler Corção, é a descoberta do outro. Felizmente, esse livro está, segundo me consta, em edição ainda normal. Uma coisa apavorante é pensar que não há ainda uma edição completa das obras completas do Corção. Isso é uma coisa terrível. Eu sei que existem certas dificuldades, até da família dele, para a edição dessas obras. Certa vez, Dom Lourenço andou comentando sobre isso, mas a própria permanência tem feito um esforço de publicação de alguns textos do Corção. Recentemente saiu uma coletânea de artigos dele sobre filosofia tomista. Mas eu acho, para quem, por exemplo, vai começar a ler Corção, eu acho que é importante ler essa, essa história da vida dele, essa espécie de autobiografia inicial dele, a descoberta do outro. Outro livro que eu acho absolutamente fundamental no Corção, e que teve um impacto muito grande na minha vida, e eu só li, foi um dos últimos livros do Corção que eu li, é O Desconcerto do Mundo. Né? Esse livro teve um impacto tão grande no Manuel Bandeira, né, que ele dizia que ia indicar o Corção para o Prêmio Nobel Aí ele falou isso, né? de literatura. Né? Então, assim, esse livro é extraordinário. Esses são ensaios com assuntos diferentes, mas é uma coisa assim impressionante. Assim, o livro de fato. E o romance fundamental, que dizem que é até machadiano, né? Que é Lições de Abismo, que é também impressionante. Né? Então, eu acho que digamos, esses três livros dão a ideia, de certa forma, de quem é o Corção e que tipo de coisa esperar. Então, de uma leitura mais cuidadosa de crônicas, de conferências que ele deu. Por exemplo, tem uma coletânea de conferências, Fronteiras da Técnica, que para quem tem algum trabalho na área de tecnologia ou de técnica, etc., é também uma coisa extraordinária. Lembra muito um ensaio, quer dizer, não é que lembre o estilo nem nada, mas é um pouco um desenvolvimento de um ensaio do Ortega y Gasset, que eu agora não estou me lembrando bem o título dele, que também escreve sobre a técnica. Mas, enfim, então existe uma outra multiplicidade de coisas que pode ser lida do Corção. Agora, a reação que se tem ao Corção é essa, quer dizer, eu já cheguei a comentar sobre o Corção em ambientes da universidade. Sim. Então, assim, não, o Corção é reacionário de direita, quer dizer, é uma coisa. E como ninguém leu o Corção mesmo, os esquerdistas nunca leram o Corção, a reação é essa. E o impacto inicial, eu acho, do Corção é mesmo esse. Gente, existe um católico assim mesmo? Né? É o impacto, por exemplo, que ele causava nos intelectuais da época dele. No próprio Nelson Rodrigues tem crônicas maravilhosas sobre o Corção e sobre o impacto que, quando ele falava que gostava do Corção, ele falou uma vez para o Antônio Calado, ele falou, mas não é possível, Antônio Calado, não é possível que você admire o Corção, que você gosta. Não, eu gosto, Antônio Calado, eu gosto do Corção, eu acho ele fabuloso e tal. Então, assim, é um pouco isso. No ambiente universitário, ele é Sim. proibido. Né? Quer dizer, quem passa pela universidade é praticamente proibido de ler Corção, porque. O próprio Nelson, ele escreveu acho que uma crônica também, né, quando ele estava saindo de um jogo de futebol, né, Não, e, e aí eu não lembro o nome agora exato da crônica, mas ele tinha acabado de ler o amigo dele lá que era que, que era esquerdista também, né? E tinha descoberto um Corção que ele não conhecia, né? Quando tinha lido um ele tinha artigo. um artigo sobre o filho, E o né? filho dele tinha sido morto na guerra, É, né? é, Exatamente. E aí ele ficou impressionado com a sensibilidade daquele homem. Aí o próprio Nelson falou, né? Que tudo. Esse é o título, aliás. Tudo em Corção é amor. Né? é, Que, é. que ele colocou.
quer dizer, o esquerdista ele tipifica o tal do reacionário de direita como um cara sem sentimentos, né? E é exatamente Exato. o contrário, obviamente, né? Então, uma das grandes lições para quem é de esquerda e lê o Corção é ver como que o domínio cultural, né, que ele tem é infinitamente maior do que qualquer esquerdista de plantão, né? Uhum. É que ele comentava, né? Por exemplo, ele tem crônicas sobre. Ele tem um debate famoso com o Otto Maria Carpo, né? Uma certa época ele manteve um debate famoso. Enfim, ele comandava um arsenal cultural, uma coisa impressionante, né? Agora, existe uma outra reação que o Corção causa nas pessoas, que é uma reação do Corção ser difícil, né? Mas isso é por causa da incultura atual nossa, né? É, de certa forma, tem um grupo de pessoas que precisa ser educada primeiro antes de ver Corção, infelizmente. Porque fica difícil mesmo. Quem lê, por exemplo, Eric Hobsbawm, não pode entender, por exemplo, Dois Amores, Duas Cidades, que para mim é um livro de História e Filosofia do Corção, o mais fabuloso, né? São em dois volumes, não se encontra mais em publicação, você vai se encontrar em sebo, em bibliotecas, né? Mas aquilo é um curso de história e filosofia completo, né? Antropologia filosófica, talvez. E aquilo é um livro para ser lido, relido, estudado, comentado, e ele é absolutamente proibido na universidade. Ninguém, eu acho que já quem cursa esses cursos aí da universidade jamais leu, né? Digamos assim, é um livro que mereceu até um comentário do Nelson Rodrigues numa das crônicas dele, né? Dizendo o seguinte: olha, tem tanto esquerdista aí que publica qualquer coisa e é louvado pela imprensa, mas o Corção acabou de publicar uma obra absolutamente gigantesca em dois volumes e a imprensa desconhece. Na época, a imprensa desconheceu. Até hoje, o Corção é um ilustre desconhecido no Brasil, né? O que é absolutamente uma lástima Exato. cultural incrível, porque a esquerda, uma das estratégias dela é esquecer, não falar mais sobre o indivíduo, né? É uma espécie de gulag cultural, né? Eles mandam ele para a Sibéria cultural e ninguém mais fala. Agora, o Brasil só perde com isso, as pessoas só perdem com isso, porque ele é uma escola. O Corção, Sim. ler a Corção entrar numa escola de cultura ocidental, né? Naquela perspectiva dos great books, né? Ler Corção é como se você estivesse escutando, participando como ouvinte do que o Adler chamava de a grande conversação, né? Você começa pelo menos a perceber que existe uma conversa entre os sábios no mundo e mais ou menos o que eles falam, né? Sim. Isso a obra do Corção te coloca. Ele te coloca num nível de ouvir, pelo menos, não participar já é uma outra coisa, mas pelo menos ouvir essa grande conversação. Exato. Parte dessa grande conversação está na obra do Corção, né? Como Sim. está em outras obras, mas o Corção ele tem uma ligação para nós que é um brasileiro, né? É um Exato. cara que escreve em português, né? É um cara que escreve num português absolutamente fabuloso, né? Mas, Exatamente. digamos, Já falando até dessa escrita dele, né, que realmente é maravilhosa. Você teria por acaso algum trechinho que separou pra ah, gente? Ou... eu tenho vários trechos que eu fiz. Sim, Eu, os sim, melhores aí que você considera, mas pode. deixa eu só comentar também, porque senão Uhum, é um exercício muito grande que eu faço pode com falar. ele. É um livro que ele tem sobre o Chesterton, Sim, sim. né? Que é o Três Alqueires e uma Vaca. Ah, exato. Eu não conheço nenhum texto de brasileiro sobre Chester tão fabuloso como esse, né? Esse também está fora de edição, né? E, quer dizer,
se há algum brasileiro que entendeu alguma coisa da obra de Chesterton, foi o Corsão, né? E no prefácio da obra dele, se você me permite, tem Sim, sim. tem uma definição que ele faz do Chesterton que pode ser muito bem aplicada ao próprio Corsão. É quase que uma autodefinição do Corsão. É claro que eu não sei se ele aceitaria isso, obviamente. Mas ele diz do Chesterton, e eu diria dele, né? Ele diz assim: Chesterton é efetivamente um grande escritor. Receio que essa simples frase nada diga ao leitor, que 1000 vezes já a viu aplicada, ou como revelação de escritores que aparecem, ou como elogio fúnebre dos que desaparecem. As admirações estão cansadas. Precisamos instalar amplificadores no estilo para conseguir um pequeno movimento de solicitude e de interesse. Ou então, se não gostamos de descomedimentos, devemos tentar a frase em outra ordem, na esperança de dar às palavras um novo ânimo. Direi, pois, que Chesterton é um escritor grande, brincando também com a dimensão física do Chesterton. Mas veja, ele fala assim: sua grandeza é extensa e intensa, eu diria dele próprio. Extensa pela enorme área de assuntos que sua obra cobriu, intensa pela força, pela viril energia com que aderiu em todos os pontos, com violência, com infatigável confiança, aos princípios básicos sobre os quais repousam os destinos do gênero humano. Chesterton, eu diria Corsão, no mais exato sentido, é um escritor. Tenho como certo que não há vidas inúteis, mas tenho como certíssimo que a maior parte dos livros são inúteis, no sentido mais duro e mais triste do termo. E lá na frente ele diz: não há vidas insignificantes, mas há escritores insignificantes, escritores cujas obras pouco ou nada significam. E quando digo que Chesterton, eu diria Corsão, é um escritor, quero afiançar que sua obra tem um sentido, ocupa um lugar, representa um papel, pesa, funciona. Quero dizer, em outras palavras, que a inteligência que se interesse, hoje, por entrar em contato com as realidades mais significativas da cultura universal, que deseje vivamente estar inserida neste hoje do mundo, não pode deixar de lado, como peça meramente acessória e quiçá inútil, a imensa obra de Gustavo Corsão, obviamente. Ele fala do Chesterton, né? Então, eu acho que um pouco é isto. Quer dizer, Chesterton é essa imensa enciclopédia, né, digamos assim, de cultura, né? Eu separei uns trechinhos, Sim, se sim, você que é me permite, de crônicas. Eu acho que sim, exato. uma das coisas que mais me impressiona são as crônicas dele, porque crônica é uma coisa muito difícil de escrever e muito difícil de condensar pensamentos, né, num espaço muito pequeno, né? E ele é um cronista fabuloso, né? Comparável a Machado de Assis, obviamente, que ele admirava tanto, né, as crônicas. Mas eu estava mencionando anteriormente, ele tem uma crônica chamada Encontros com Oswald de Andrade, em que ele descreve como é que o Oswald de Andrade o via tão estranhamente, né? E ele dizia o seguinte, que o Oswald de Andrade queria saber como eu era, queria tirar a limpo o conflito, o desajuste ou a contradição que julgava existir entre meus livros e meu catolicismo. Quer dizer, é isso que chama a atenção das pessoas, né? Ou melhor, e com suas palavras, desejar verificar se eu possuía um catolicismo de Botafogo ou algum outro de espécie mais admissível. E ele acaba a crônica de forma extraordinária, porque ele conta que ele foi visitar o Oswald de Andrade já no hospital, nos últimos momentos da vida dele. E ele lá diz o seguinte, que ele chegou lá para visitar o Oswald de Andrade, e a Antonieta, a esposa dele, começou atrás da cama do Oswald de Andrade fazer uns sinais para ele, e ele ficava assim meio sem saber o que significa, né? E ele diz assim: Antonieta, a excelente e compassiva Antonieta,
Fazia-me agora por trás dele sinais misteriosos. Apontava com insistência para a própria blusa e depois para o companheiro coroado de sangue. Entendi, afinal, que devia olhar para o peito de Oswald e descobri então meia dúzia de santinhos pregados no seu pijama. Ali estavam as medalhas de nosso bravo corsário, as condecorações de suas últimas façanhas. Notando uma delas, uma humilde medalhinha milagrosa de alumínio, pedi à Virgem Santíssima que tomasse conta daquele filho voraz e que lhe ensinasse aquela passagem do seu cântico, o Magnificat. Exuriens implevet bonis. Aos famintos os bens da vida, né? Que é um compêndio da filosofia antropofágica do céu. Quer dizer, um cara que termina uma crônica sobre antropofagismo, sobre literatura, sobre Oswald de Andrade, etc., com uma citação do Magnificat, é uma coisa extraordinária. Você lê uma coisa dessa, assim, é uma coisa tão refrescante para a cabeça da gente, enfim, que é uma coisa impressionante, né? Ele tem uma crônica sobre o João Bento. João Bento era um cara que quebrava pedra. E ele, ao longo da crônica, a crônica chama João Bento. A Raquel de Queiroz, né? E ele diz que o João Bento quebrava pedra, etc. Ele participou ele presenciou um diálogo do João Bento com um outro companheiro, etc. E depois desse diálogo, ele vira para o Gustavo Corsão e fala assim: eu gosto muito de pedra. De pedra. E aí ele volta à crônica e diz: e aí está, ó leitor, a mais simples das explicações para aquele problema dos ofícios esquisitos que eu, especulador complicado, estivera buscando na teologia dos puros espíritos. Agora é que vem uma coisa mais interessante. João Bento gosta de pedra. Haverá nada mais simples. João Bento ensina-me a grande e fácil lição do gosto das coisas. Evangelista pelo primeiro nome, monástico pelo segundo, tomista pelo bom senso, franciscano pela alegria. João Bento deu-me uma aula ao sol de marreta na mão. Veja bem, como é que uma coisa, falando de um cara que quebra pedra, ele busca São João, São Bento, que foi o patriarca da Europa, né? O bom senso de São Tomás de Aquino, né? O realismo de São Tomás de Aquino, e a alegria de São Francisco. Quer dizer, só Chesterton mesmo para fazer isso, né? Só Chesterton mesmo. Incrível. Então, assim, essa coisa do Corsão, quer dizer, essa alegria católica que ele tinha, mesmo nas crônicas mais sérias, mesmo nas passagens mais bélicas, né, que ele tinha no sentido cruzado, né, ele tinha essa leveza da doutrina católica sobre as coisas, sobre a vida, essa visão bondosa, né, o coração de menino que o Nelson Rodrigues dizia que ele tinha, né, e que os confessores dele da idade avançada dizia que ele se confessava, que ele no confessionário ele confessava pecados de criança, né? Era como se estivesse confessando um menino de pouco tempo de primeira comunhão, né? Então isso para mim no Corsão é um ensinamento permanente dele. Quer dizer, ler Corsão para mim é me tornar mais leve, me tornar mais consolado, né? Por exemplo, ele tem alguns ensaios, por exemplo, sobre a santidade, né? Ele fala, por exemplo, de Santa Catarina de Sena, né? Você lê aquilo, é uma coisa assim absolutamente extraordinária, né? Como é que ele entendia essa coisa da santidade na própria vida e na vida da pessoa comum, na própria vida dele, né? E como é que ele expressava isso em tudo, né? Então essa delicadeza, essa visão que ele tinha das coisas, da vida, do próprio adversário em termos de ideia, né, com quem ele debatia, para mim uma lição.
que você encontra em outros autores, mas nele É, é mais interessante você ver, né? ainda mais se, que nem você disse, né, ele recomendou de ler primeiro, que aliás foi o primeiro livro que ele publicou também, né, que foi a descoberta do outro, né, É, é. que é a história da conversão. E eu, o primeiro que eu li foi justamente esse. Eu tinha um amigo meu também que estava lendo, e eu fiquei curioso, né, eu fiquei impressionado com essa honestidade dele, é um banho de, é um homem verdadeiro que está falando com você, né? Não É, é, então quando ele conta, né, todo aquele começo do livro, né, que são todos a história mesmo, né, de como é que ele era, né, o que que ele fazia e a, o que que aconteceu, né, que foi a morte da esposa ali, a vinda daquele franciscano, né, que foi na casa dele. E é uma sensibilidade muito grande, então não tem como você não se comover diante daquilo, né? é. Ele, Veja que é uma honestidade das mais difíceis, né? É uma honestidade com você mesmo, né? exato, a pessoa ela não teve medo de contar isso, né? Então ela publicou e tá ali, né? E outra, uma obra-prima da escrita mesmo, Também, né? Da escrita mesmo, quer dizer, aquilo ali tem quer dizer, é uma forma de expressão, o português usar, enfim, é uma aula de como escrever, né? E, enfim, a questão é isso, quem tomar contato com a obra dele tomará contato com um gigante intelectual, né? Uma coisa extraordinária. Né? exato. Mas eu acho que eu estou gastando muito tempo seu aí, hein? Já só para Aí. você tem mais algum trecho ou você quer que a gente já parte para a pergunta final ali, para passar Não, algumas. pode, você que É? sabe. Enfim, Ah, pode ser. a Não, obra dele é muito aham. Não, mas extensa. eu acho que também já. Eu recomendo um dos livros modernos dele, eu recomendo muito esses, para quem tem uma, uma curiosidade sobre o Corção, digamos, filósofo, que ele de fato não era filósofo, mas a obra filosófica dele, esse livro de ensaios filosóficos, publicado pela Permanência, chama Gustavo Corsão Tomista, e aí dá para se aquilatar o quanto o tomismo, São Tomás de Aquino, a filosofia de São Tomás de Aquino, o formou. E quanto que na obra dele vê-se todo o arsenal tomista a serviço das lutas que ele empreendeu. Então eu acho que isso aí é também importante para se localizar o Corsão, enfim, a obra dele. Não, ótimo. Então, para terminar, eu só queria perguntar aí se você teria por acaso é, alguns conselhos ou dicas assim que você daria, né? Já deu alguns ali, né, pra gente, né? Sobre quem gostaria de entrar em contato ou com a obra do Corsão ou com os escritores, com a literatura que de uma maneira mais ampla, vamos dizer assim, os bons escritores, né? A escrita e dentro da tua experiência, claro, né? O que que você viu que mais funcionou? Quem sou eu para dar dicas com o pessoal importante dando as dicas aí, né? Eu acho que a grande dica de leitura de obras importantes é a dica do Mortimer Adler, nos Great Books. Eu acho que aquele curso de leitura dele é fundamental, né? Infelizmente, no Brasil, não há nenhuma instituição que eu saiba que tente seguir ou dar um curso sobre os Great Books. Né? Nos Estados Unidos, você olhar na internet, tem várias universidades, colleges nos Estados Unidos que dão curso, né, de Great Books. O que eu acho que se deve. Quer dizer, eu acho que a literatura brasileira ela tem grandes representantes, né? Agora, eu acho que tem certos autores que, quando você lê, eles te dão suporte para
para você ler outros livros. É aquela história do Borges, né? Jorge Luiz Borges. Para você entender um livro, você já tem que ter lido vários livros, o que é uma coisa agoniante, né? Porque você vai ler vários livros sem entender, até entender o primeiro. Mas eu acho que hoje no Brasil, o fundamental, além de ler o Corção, é ler Nelson Rodrigues, né? Sobretudo as crônicas de Nelson Rodrigues. Eu gosto muito de crônica, né? Sim. Os grandes escritores brasileiros, obviamente, né? Enfim, que hoje já não existe mais, mas Machado de Assis, o Lima Barreto, enfim, aquela lista, né? O Zé Lins do Rego, enfim. Mas ler sobretudo Olavo de Carvalho. Hoje em dia, eu acho que o Olavo de Carvalho é um início absolutamente essencial para quem quer minimamente ouvir a grande conversação. O Olavo já ensina um curso completo de leitura, né? Inclusive ele dá cursos de leitura. Então eu acho que Bernanos, que está sendo publicada a obra dele em português, tem muitos livros do Bernanos em português, né? Já sim, estão voltando a ser traduzidos de novo. Que é também uma coisa maravilhosa. E quem puder ler inglês, bom, aí abre-se muitas portas, muitas coisas. O que é importante para qualquer pessoa que queira empreender alguma coisa de leitura mais intensa, é uma coisa muito difícil de fazer, que é o seguinte: a gente tem que diminuir as ambições outras da vida para cultivar a ambição da leitura. Leitura gasta tempo, você vai ganhar menos dinheiro na vida, você vai ter menos importância no seu trabalho, menos, enfim, mas você vai ganhar muita coisa em troca. Então, se você quiser fazer tudo e ainda se tornar um grande leitor, isso aí não vai dar. Principalmente para quem já está passado da idade, como eu estava. Agora eu já estou muito passado da idade, mas quando eu comecei a ler, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu abria mão de muitas coisas que eu fazia e sentava na minha cadeira aqui no meu escritório e lia, ou eu não fazia isso. Então, esse exercício de solidão e de humildade na ambição, que a humildade só é na ambição, né? É importantíssimo para você se tornar um leitor. Se você não tem esse tempo, e se você não tem vontade de achar este tempo, desista de ler. Porque leitura gasta muito tempo, gasta muita energia e gasta muito tempo para reflexão depois que você lê. Então, o leitor ele tem que saber disso. O leitor jovem tem que planejar a vida para ter tempo para ler. E quem já passou da idade, não é nunca muito tarde para começar, mas tem que abrir mão de muita coisa na vida para ganhar essa coisa da leitura. E o último conselho, que é de Harold Bloom: a gente não lê para mudar o mundo, a gente não lê para convencer o vizinho das ideias que a gente tem, a gente não lê para convencer as pessoas. Se você for ler para convencer o mundo que ele está errado, perdeu uma oportunidade de ler bem. É muito importante essa dica. A gente lê para a gente se formar. E aos poucos você consegue mudar um pouquinho o seu entorno, mas o mundo nunca vai mudar. Sempre teremos os pecadores, os pobres, etc. Não tem jeito. Jesus Cristo já falava isso. Maravilha de dicas, né? Que beleza. Muito obrigado aí por essa conversa aí. Com certeza, acho que muita gente aí vai poder aprender muita coisa aí com essa conversa. Eu agradeço. É sempre um prazer conversar, principalmente sobre Corção, né? E eu agradeço muito a oportunidade, né? Espero que as pessoas possam, de alguma forma, se beneficiar desse nosso papo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Boa noite.